Bom dia, muito bom dia para você que a partir de agora acompanha a primeira edição do ISFM News nesse ano de 2026. A gente começa nesta sexta-feira com o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, e o Marcelo Pavão, advogado, comentando os acontecimentos mais importantes do ano passado, agora já é ano passado, 2025, com você. O primeiro acontecimento é a posse do Trump em 20 de janeiro, sem nenhuma dúvida, o grande personagem dos acontecimentos de 2025 foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Principalmente, Pavão, pela perseguição aos imigrantes ilegais que ele havia avisado que faria durante a campanha, e pelas tarifas comerciais que ele impôs ao resto do mundo. Depois teve reviravoltas com alguns países que ele também tinha avisado que faria. Bom dia. Bom dia, feliz ano novo, Paulo, Benjamin, pessoal aqui do estúdio, você que está nos assistindo e nos vendo. Paulo, é aquela tal história, né? O Trump, ele entrou para esse segundo mandato, realmente afirmando que iria fazer esse movimento em relação à imigração ilegal. Realmente ele está cada vez mais convicto dessa postura, só que é aquela tal história, ele esqueceu de combinar com a população americana, porque de fato o que aconteceu? Ele intensificou a guerra contra a imigração ilegal. Só que ele foi além disso, ele pegou também, ele mirou também aqueles imigrantes que estavam até legalizados, em processo de legalização, muitos até já com o green card, com familiares, e aí os abusos começaram. Qual foi o resultado, Paulo? Que após um ano dessa prática, você tem um país onde a falta de mão de obra é imensa, porque as vagas que sempre foram ocupadas pelos imigrantes, legais ou não estão sendo ocupadas por americanos, porque o americano simplesmente não vai sair de casa para ganhar, para se sujeitar a trabalhar pelo que os imigrantes se sujeitam. Então, não deu certo, a política interna americana não está dando certo, porque uma outra situação muito forte que o Trump pegou foi, olha, cidades governadas por democratas estão em perigo iminente de perda de controle da segurança e tal, o que não é verdade. Prefeitos e governadores falaram durante o ano todo. Que história é essa? Está falando que está em causa aqui as ruas, nós não estamos. Então, assim, são várias cortinas de fumaça que o Trump levantou, e que, na prática, a população americana, basta se olhar os noticiários de lá, estão imensamente insatisfeitos. Por quê? Porque o Trump achava, olha, vou espantar os imigrantes e aí os americanos vão tomar tudo. Não houve esse renascimento, não houve essa reconstrução e não está havendo o preenchimento das vagas de trabalho. Então, assim, é preocupante porque é a nação ainda mais importante do mundo, a mais poderosa. O presidente americano é a pessoa mais poderosa do planeta e, infelizmente, com essas bravatas que estão sendo feitas, a previsão não é muito positiva, né, Paulo? Agora, houve dois recuos do Trump, Benjamin, bastante significativos. Primeiro, porque são muito diferentes as reações. A China retribuiu de igual para igual. Vai me taxar, eu vou taxar você igual. E ele recuou com a China. E o Brasil, que ficou calado, tentando negociar o tempo todo, mandando o Mauro Vieira conversar com o Marco Rubio, mandando o Alckmin nomear uma comissão e não reagiu de nenhuma maneira, ele também voltou atrás. Voltou atrás principalmente por conta da inflação no café da manhã americano, com o suco de laranja, com o café e também com o hambúrguer americano, a carne. Mas, por outro lado, o Trump enfrentou eleições, o Partido Republicano perdeu as eleições mais importantes em 2 estados e a mais emblemática de todas na cidade de Nova York, onde um socialista imigrante ganhou a eleição, Benjamin. Bom dia e feliz ano novo.
Bom dia, bom ano pra gente. Este ano que se inicia cheio de esperança. Aqui no Brasil, um ano de eleições gerais. Então nós vamos passar esse Brasil a limpo. E é um prazer enorme estar neste programa de primeiro de ano do lado de um ariano, que é o meu amigo Marcelo Pavão, e um escorpiano, Paulo Schiff. Por que eu comecei pelos signos? Porque nós estamos conversando num geminiano. E o Gêmeos é o Donald Trump. Ele tem esse signo. E o signo de Gêmeos é uma pessoa que muda de ideias e de opiniões o tempo todo. Ponto. Eu não gosto do Donald Trump. Eu até brinco com a minha esposa que eu não tenho a menor vontade de visitar os Estados Unidos. E agora eu tenho uma boa desculpa, porque nas minhas redes sociais eu falo mal do Donald Trump, não vão me deixar entrar lá. Mas o Donald Trump, se ele tem uma característica que eu tenho que valorizar, é assim, ele foi honesto. Ele fez o que ele falou. Talvez a pessoa que votou nele não acreditou que ele fosse tão doido ao ponto de fazer isso. Mas ele fez. Ele perseguiu os imigrantes. E aí a gente começa a pensar em algumas coisas que são muito relevantes, né? O Donald Trump é filho de imigrantes. Os pais dele vieram fazer a América. A mulher do Donald Trump também é uma imigrante, que também veio fazer a América, no caso com um bilionário. Ele constrói um governo de bilionários. Hoje, no primeiro escalão e segundo escalão do governo americano, a gente tem uma verdadeira plutocracia. Parece que o PIB dos principais assessores dele chega a $1 trilhão. É alguma coisa inimaginável. E é este presidente que ele resolve inicialmente arranjar um grande bode expiatório. As comparações não são difíceis. A gente teve em alguns momentos da história que governantes escolheram bodes expiatórios. Os judeus, os negros, os ciganos. O Donald Trump põe como seu foco os imigrantes, legais e ilegais. Quando a gente chama de imigrante, ninguém que sai do seu país por eu vou passear, resolvi ficar, não. Você tem um problema, você não teve uma condição econômica, você é um perseguido, você enfrentou uma série de dificuldades. Meus pais são imigrantes. Eles vieram da Espanha fazer o Brasil. Então, essa perseguição do lado humano é terrível. Do lado econômico, o Pavão já exauriu o tema. Ele provocou não uma substituição da mão de obra. O americano médio, padrão, não quer mais lavar prato, não quer mais fazer faxina, não quer mais fazer obra de construção. Eles aprenderam um outro nível de cultura em que eles querem ser muito bem remunerados. E o imigrante, desesperado para ter a subsistência, se sujeita a isso. Nas guerras comerciais, é muito engraçado, porque o Paulo esqueceu de falar, quando ele fala da China e do Brasil, existe um outro componente, a química. Pintou um clima entre ele e o presidente Lula. O Lula, calango velho, nordestino, presidente de sindicato, se é algo que ele sabe fazer muito bem, é conversar e negociar com o patrão. Com o Donald Trump não foi diferente. A gente podia dizer que ele agiu quase mineiramente, que comeu pelas beiradas e conseguiu reverter grande parte das sanções econômicas. Sanções essas que são de extrema injustiça. Porque, olha, se os Estados Unidos foi responsável por algo no mundo, ele foi responsável pela globalização. É ele que invadiu os mercados, colocou seus produtos. O Marcelo Pavão adora, porque um dos principais produtos é o cinema norte-americano, que dominou o mundo. E o Marcelo, para quem ainda não sabe, ele é um dos maiores cinéfilos que eu conheço. E agora, ele quer o contrário. Donald Trump é tão importante que Paulo Schiff, um homem de visão, criou um quadro nesse programa. Como é que é o nome do quadro, Paulo? Donald Trump causa. Quem causou também foi o adversário. O principal adversário do Trump é o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que trollou o Trump do mesmo jeito que o Trump trola os outros, né? O Trump enfrenta eleições legislativas nesse ano, pode ter comprometido a governança dele, se o Partido Republicano perder a maioria no Senado e na Câmara. E o que a gente falou do Trump o ano todo aqui foi que essa política tarifária, essa política de tentar atrair de novo para os Estados Unidos as indústrias, a produção, é uma política de médio e longo prazo, não funciona imediatamente e depende de decisões empresariais. As empresas que saíram dos Estados Unidos para produzir fora,
elas foram buscar vantagens logísticas e mão de obra mais barata. Não é simples trazer de volta, não é com uma política tarifária só que você resolve essa questão. Então, o resultado das ações do Trump ainda pode demorar um pouco. Mas ele é protagonista também no segundo dos acontecimentos mais importantes desse ano, que é, Pavão, a crise na América Latina. O Trump enfrenta o Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. Desde 2015, 2016, ele é reconhecido como ditador no Brasil. O Maduro, o primeiro que reconheceu foi o órgão de comunicação, foi a Folha de São Paulo, né, em 2017. O Trump ofereceu uma recompensa pelo Maduro, pela captura do Maduro, por informações que levassem a essa captura, qualificou as organizações criminosas, traficantes, como terroristas, passou a atacar, a Marinha Americana passou a atacar embarcações em águas venezuelanas e na última semana do ano passado, o Trump anunciou a primeira operação terrestre contra um alvo também criminoso na Venezuela. Olha, Paulo, merece fazer um apanhado desses 3 pontos que você levanta. O primeiro ponto, o presidente Trump, ele fez esses tarifaços. Realmente, a balança comercial americana foi às alturas. Realmente, a arrecadação como jamais foi vista. A promessa, a gente começou falando no programa que as promessas de campanha ele está cumprindo. Uma das promessas de campanha era exatamente o grande slogan, né? Fazer a América grande novamente. E aí que ele tomou um primeiro tombo. Porque toda essa arrecadação que o governo americano festeja durante o ano de 2025, ele não reinvestiu para condições de trabalho, moradia, enfim, infraestrutura americana. Ao contrário do que ele falava na campanha, ele investiu $1 trilhão na indústria armamentista. E essa indústria armamentista não reverte em dinheiro para ou obras para a população. Então, ele ficou no embate. Ou ele declara a guerra para ele poder ter acesso ilimitado aos cofres, porque é assim que funciona. É como aqui no Brasil, quando o político fala que está fazendo contrato emergencial, a gente tem que ler, sem licitação, contratou um amigo. É assim que funciona. Lá nos Estados Unidos, você só consegue ter acesso à caneta de forma ilimitada se você está em guerra. Você muda a Constituição, como o Roosevelt mudou para ficar no 4º mandato. Ele não ficou só 3, ele ficou 4 mandatos, porque estava em estado de guerra. E aí, o que o Trump está provocando? Nós teremos eleição de meio de mandato este ano. E o que vai acontecer? Se ele não declarar uma guerra, se ele não trouxer a atenção dos americanos para ele, ele vai perder fragorosamente. E ele não está preparado para perder. Aí você começa essa questão da indústria armamentista contra infraestrutura americana. E aí ele começa a eleger os inimigos. Ele chegou simplesmente agora e elegeu nos últimos meses o Nicolás Maduro. Perfeito. Mas quem que é o principal parceiro econômico da Venezuela? Os Estados Unidos, que compram o seu petróleo. E qual é a alegação que está sendo feita agora ao governo americano? Pirataria. Porque eles estão confiscando navios petroleiros e ninguém está sabendo para onde está indo esse petróleo. Então, na verdade, o Trump ele está reeditando a pirataria internacional. E para se manter, ele bombardeia a Síria, diz que bombardeia a África. Então ele continua querendo ser o dono do mundo, mas para o americano ele fala que não está fazendo nada. Essa dicotomia, essa divisão de procedimento do Trump já está dando resultado. O povo americano não está gostando. Os aliados europeus já estão se preparando para desmamar dos Estados Unidos. E aí o que ele faz aqui na América do Sul? Ele investe, ele diz que vai emprestar, porque até agora não chegou, $20 bilhões para a Argentina, né? O Milei está até agora com o prato na mão. Eu duvido que esse dinheiro chegue, porque o Congresso não quer emprestar. E está interferindo em todas as eleições. Interferiu recentemente em Honduras, interferiu no Chile e já disse que vai interferir no Brasil.
Então, isso é muito sério, porque atrás daquele discurso pateta do Trump, existe uma pessoa extremamente calculista que dificilmente constrói, mas que facilmente destrói a política internacional. Você acredita, Benjamin, numa interferência do Trump na eleição brasileira desse ano? Ou ele vai estar muito preocupado com a eleição legislativa dos Estados Unidos? Ele já interferiu na eleição brasileira. Se houve alguém que ressuscitou o presidente Lula, eu brinco, estava brincando no intervalo, o presidente Lula deve um mandato, ele tem um altarzinho para Carla Zambelli, que fez aquela loucura. E ele deve o aumento da popularidade dele a Eduardo Bolsonaro e ao Donald Trump com o tarifaço. Só que o tiro saiu pela culatra. E o presidente cresceu com isso. Ele está tentando criar esses mecanismos. O Donald Trump, volto a dizer, o geminiano Donald Trump, ele tem que ser lembrado como, primeiro, ele é um grande empresário do ramo imobiliário, mas ele também é um grande empresário do ramo da comunicação. Ele sabe falar, ele sabe criar fatos. Eu lembro que quando ele faz uma lei, a magnífica, ele fala essa grande e maravilhosa lei, as hipérboles estão presentes. Ele vende o produto. Se no comentário anterior ele cumpriu a promessa, neste comentário a gente pega o descumprimento. Porque ele diz claramente em campanha que ele vem para acabar com as guerras. A guerra de Gaza, a guerra da Ucrânia e que não iria criar outras guerras. E nós estamos na iminência de uma invasão à Venezuela, estamos na iminência de um novo alvo de operações no Irã. Ele fala claramente isso. A Venezuela, a gente entende, é um país que se boia em petróleo. Estrategicamente, geopoliticamente, é muito importante para os Estados Unidos este petróleo da Venezuela. Quando ele olha para o Brasil, ele está olhando também para as terras raras, mas principalmente ele está temendo a influência do poder ascendente da China, cada vez mais presente no mundo e cada vez mais presente na América Latina. Ele já interferiu na América Central para evitar que a China tivesse um outro porto lá sob seu comando. Então ele tem um grande problema geopolítico com a China. Ele é o inimigo da China. Com o Putin, ele tem um adversário em questões de armas. Mas com a China, ele teme a perda da economia, de ser o líder da economia mundial. E a gente sabe que o bolso é a primeira parte ou é o órgão mais sensível. Nos Estados Unidos, se ele não declara essa guerra, ele perde a capacidade de fazer o que quer. Porque ele tinha uma situação muito diferente do presidente do Brasil, por exemplo. Lá ele tem o Senado, ele tem a Câmara e tem o Supremo a favor do governo americano. E ele vai perder isso, a não ser que ele mexa no que o americano mais gosta, o patriotismo. A grande invasão para salvar a democracia da Venezuela. Houve uma operação militar dos Estados Unidos no Irã também contra instalações de enriquecimento de urânio, né? Houve durante o ano essa operação e a gente ainda vai analisar as iniciativas do Trump em relação à paz em Gaza e na Ucrânia. Houve também um recuo na aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e outros ministros do Supremo, mas principalmente o Alexandre de Moraes, que a mulher dele também tinha sido atingida, também tinha sido sancionada pela lei Magnitsky. Tudo isso por conta de um dos grandes acontecimentos do ano, Benjamin, que foi o julgamento e a condenação por tentativa de golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro, de vários ministros, de vários chefes militares e também de alguns auxiliares, como o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Houve várias condenações por tentativa de golpe. Esse, sem nenhuma dúvida, um dos acontecimentos mais importantes do ano, não só no Brasil, mas no mundo. No Brasil muito mais, porque o Jair Messias Bolsonaro, o soluçante ex-presidente da República, ele teve a capacidade de duas perdas históricas. Primeiro, perder uma eleição sendo presidente. E segundo, não conseguir fazer um golpe militar. Não é a tradição brasileira.
A tradição brasileira é o êxito nos golpes militares. Bolsonaro conseguiu fazer as duas coisas, graças ao bom Deus. Mas a gente conseguiu, no Brasil, ter uma esperança na democracia. A gente tem sérios problemas. Hoje a gente vive uma plutocracia em diversos países. O dinheiro interfere nas decisões das pessoas. As mídias sociais interferem. Tanto é que a gente tem polarizações nos principais países do mundo. Mas a gente fez um fato histórico. A gente não só prendeu um ex-presidente, até nós já estamos começando a ficar acostumados. Já prendemos alguns. Mas nós prendemos generais. E isto é um fato relevante. E é mais relevante ainda se a gente conseguir, e essa é a aposta para o ano de 2026, de manter presos esses generais. Porque em outros momentos, golpistas foram presos, mas foram indultados. E a história mostra, quando há perdão, há a recidiva e há o sucesso. Prender um general é dizer claramente o seguinte: não há ninguém acima da lei, nem aquele que tem o poder da arma. Prender um ex-presidente é dizer claramente o seguinte: olha, há regras constitucionais. Mesmo que apoiado por uma grande parte da população, ele não pode e não deve fazer tudo. Nós temos que ter respeito às maiorias e às minorias. Nós temos que ter respeito à decência da vida do ser humano. O Bolsonaro, ele é condenado pela tentativa de golpe, mas o conjunto da obra é abjeto. É o tripúdio das pessoas que morreram de Covid. É a ofensa, a calúnia à mulher que ela não é digna, entre aspas, porque a frase dele, de ser estuprada. É não ter a piedade que agora ele pede. Quando ele está internado, neste momento, se recuperando de procedimentos cirúrgicos. O Bolsonaro mostrou e fez com que piores sentimentos dos brasileiros aflorescessem. Nós já passamos por diversas crises culturais e políticas, mas essa divisão do país em duas metades que não conversam é um fenômeno muito recente. E essa divisão do país, Pavão, metade do país entende que a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de chefes militares e ex-ministros dele é um sinal, um sintoma de fortalecimento das instituições brasileiras. E outra metade acha que é fragilização dessas instituições. Então, Paulo, eu vejo, pegando um gancho no que o Benjamin falou, eu vejo que essa polarização, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, é uma consequência direta do nascimento das redes sociais. Tá? Porque uma legião de pessoas que bravejava dentro de casa passou a esbravejar nas redes sociais. Pessoas que usam do anonimato, que se dedicam a machucar, a ferir, a humilhar, e da mesma forma que outras pessoas se dedicam a fazer alguma coisa produtiva. Mas eu vejo que é uma consequência direta das redes sociais. E o fato desse julgamento dos atos do 8 de janeiro de 23 está sendo uma prova de muita resistência e resiliência do Brasil como um todo. Porque essa questão, metade acha que está certo, metade acha que está errado, eu penso que essa metade não seja bem assim tão metade. Existem muitas pessoas que falam assim: como é que o Bolsonaro está preso se o Lula está aí solto? Ou vamos negar o roubo dos governos da Petrobras e do Lula, do não sei do quê? É difícil você falar que não houve roubalheira nos governos do Lula, da Dilma, se você começa a ver que as pessoas devolveram, que foram envolvidas lá na Lava Jato, devolveram 400, 500 milhões, diretor da Petrobras devolvendo 800 milhões. É difícil você falar assim: não houve roubalheira. Houve. A questão é que a gente está num debate, na minha opinião, velado e muito maior, que é em relação à credibilidade da justiça. Então, não dá para a gente continuar, por exemplo, defendendo a justiça quando o juiz que é pego em mão grande, ele é punido com aposentadoria. A sensação de impunidade, ela é muito forte. Então, assim, por que o Lula
foi descondenado, que nem o pessoal os bolsonaristas, o pessoal da direita fala. Ele foi descondenado porque tecnicamente houve uma falha. A mesma falha que está sendo plantada agora no processo do Banco Master. Então, o que está acontecendo, Paulo? A gente está vivendo um momento único, é a primeira vez que tentativa de golpe no Brasil está sendo punida pela lei, porque nós tivemos o golpe da República, vários presidentes governaram, Arthur Bernardes, o Hermes da Fonseca governaram em estado de sítio, nós tivemos o Getúlio, 21 anos, e agora nós estamos experimentando a maturidade da democracia. O que nos falta é a maturidade do voto. Eu sinto que o brasileiro ainda não está maduro para votar. E isso é muito importante, porque as pessoas têm o grupo do deixa disso, eu não vou votar, e o grupo vou votar contra. Dificilmente a gente está vendo discussão de propostas e o meu candidato é esse. A gente vai chegar lá, eu acredito. Olha, entre os fatos apontados pela investigação da Polícia Federal em relação à tentativa de golpe, talvez o que tenha chocado mais o país é aquele plano que foi impresso, né, o punhal verde e amarelo, pelos kids pretos, chefiados pelo general Mário Fernandes, e que previa o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. Esse talvez o fato mais chocante daquela investigação de quase 900 páginas, né, da Polícia Federal. Nós vamos parar para o intervalo. É bem rapidinho. Na volta, as tentativas de paz em Gaza, na Ucrânia, e também um novo Papa. 2025 marcou a morte do Papa Francisco, muito carismático, e a elevação ao papado de Leão XIV. Quer eliminar aqueles quilos extras de forma rápida e saudável? O emagrecedor da ISTV Shop acelera o metabolismo, queima gordura e reduz o apetite, ajudando você a alcançar um corpo mais saudável. Ele possui em sua fórmula o Psyllium, que é uma fibra solúvel natural. Ela absorve a água quando misturada aos líquidos, podendo aumentar em 20 vezes o seu tamanho, formando assim uma massa gelatinosa, limpando as paredes intestinais, eliminando toxinas e resíduos. Com ingredientes naturais, ele aumenta sua energia e disposição para o dia a dia. Sinta-se com mais autoestima e bem-estar. Peça o seu emagrecedor através do WhatsApp ou através de nosso site. Você emagrece de forma natural e saudável com o emagrecedor da ISTV Shop. A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. São eles! Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Você tem dificuldades para dormir e acorda cansado?
Experimente a melatonina da ISTV Shop. O suplemento natural que regula seu ciclo do sono de forma segura e eficaz. Com apenas uma cápsula antes de dormir, você relaxa mais rápido e desfruta de um sono profundo e reparador. Sem riscos de vício e sem efeitos colaterais, nossa fórmula de alta qualidade promove noites tranquilas e dias mais produtivos. Diga adeus às noites em claro e desperte renovado. Faça agora mesmo seu pedido através de nosso WhatsApp ou pelo nosso site. Dormir bem nunca foi tão fácil. Voltando com o ISFM News, primeira edição desse ano de 2026, nesta sexta-feira, 2 de janeiro, com o Marcelo Pavão, advogado e jornalista, com o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, comentando os principais fatos de 2025 do ano passado, com você aqui nessa primeira edição. Benjamin, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que governa a faixa de Gaza, depois de mais de 2 anos, teve o cessar-fogo, que foi patrocinado principalmente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É inacreditável que no século XXI a gente tenha assistido a tantas atrocidades na faixa de Gaza. A guerra começa com uma atrocidade cometida pelo grupo terrorista Hamas, que sequestrou, torturou, matou israelenses, mulheres, crianças, e seguiu depois com uma guerra que atingiu duramente a população de 2,5 milhões de palestinos em Gaza. Eu acho que eu começo por aí. Não dá para defender o Hamas em nenhum momento. O ato de barbárie que ele cometeu contra a população de Israel é inadmissível. Mas também não dá para dizer que Israel moveu uma guerra contra o Hamas. Ele moveu uma guerra de extermínio. Quando ele destrói Gaza quase que completamente, 90% das habitações foram destruídas ou afetadas seriamente, a gente diz que houve uma guerra de extermínio, que beirou o genocídio. Uma das principais armas que Israel utilizou foi a fome. Ele proibiu, impediu, dificultou o envio de comida para aqueles refugiados. Vocês viram as massas de palestinos andando de um lado ao outro daquele exíguo país, porque hoje vai ser bombardeada a região norte, amanhã a região sul, todo mundo morre. As principais vítimas dessa guerra foram crianças e mulheres. Este será, daqui a 100 anos, um dos episódios mais vergonhosos da história mundial. E assim como começou tortamente, termina tortamente. Hoje, Gaza é terra arrasada, a gente ainda não tem um plano de reconstrução sendo levado adiante. O que a gente tem é uma população ressentida e que essa é a principal arma do terrorismo. É onde você coapta as pessoas. Pessoas que perderam tudo, família, dinheiro, emprego, e que só tem como única forma de se vingar o ato de terror. Gaza é uma marca vergonhosa na nossa história. O que vai acontecer em Gaza é o próximo passo. O presidente americano, que é um grande corretor imobiliário, não escondeu, e quando ele fala, levem a sério. Ele quer fazer um resort no Mediterrâneo de Gaza. E dane-se os palestinos que estão lá. A gente poderia dizer que, olha, no século XXI, nós já superamos diferenças étnicas, religiosas, e poderíamos construir um grande país onde árabes e judeus, que são primos historicamente, os semitas são o mesmo povo, as religiões são próximas. Para você que não sabe, Jesus Cristo é o Messias para os muçulmanos. Os israelenses não acreditam, mas Jesus era um judeu. Há mais proximidades do que discordâncias. Por que que nós não conseguimos construir? Nós que ainda estamos cambaleantes na democracia,
não conseguimos construir uma capacidade de povos de resolverem os seus problemas. Para nós brasileiros, isto ainda é uma novidade muito grande, porque nós vivemos num país, um caldeirão étnico, e todos nós nos misturamos e nos agregamos. Eu brinco, Paulo Schiff, com este nome de origem germânica, ele era um dos maiores líderes do movimento samba do Brasil, de Santos. Então a gente tem essa capacidade. Lá eles ainda não têm. E nós ainda temos o Oriente Médio como um caldeirão explosivo. Neste momento que o programa está sendo produzido, nós estamos na iminência de um ataque a uma outra nação do Oriente Médio, que é o Irã, que tem uma das maiores forças armadas, que tem uma reserva de petróleo muito grande, que tem um governo baseado na religião. O que acontecerá no Irã nos próximos dias vai mostrar se o Donald Trump, que tinha como terceira plataforma ganhar o Prêmio Nobel da Paz, se desistirá desse prêmio. Pavão, durante o ano de 2025, no ISFM News, nós sempre destacamos, como também em 2024, né? Porque essa guerra começou com o atentado em 7 de outubro de 2023. Exato. Final de 2023. Que aqui nas três Américas, no continente americano, nos continentes americanos, né? América do Sul, Central e do Norte, nós não temos nem referências para entender um conflito desse tipo, que é ao mesmo tempo étnico, religioso, econômico, territorial. E eu acrescento político também. Político também, é um conflito secular. A gente não tem referência para entender alguma coisa desse tipo, né? Ou as crianças são alfabetizadas no ódio ao outro lado, né? Paulo, começa por um detalhe. Quando começou essa história de vamos fazer a paz, o presidente Trump mediou e vamos fazer a paz, fica difícil de se acreditar realmente na intenção de se fazer um acordo de paz, sabendo-se que no exato momento que o Benjamin Netanyahu deixar o poder, ele será preso. Então, a garantia dele não ser preso é continuar no poder. E para continuar no poder e evitar algum tipo de eleição ou de voto de discordância do parlamento israelense, ele mantém a guerra. E ele vai continuar mantendo a guerra, porque agora ele está tentando o perdão internacional das cortes internacionais. Então, na verdade, a coisa pior disso tudo, concordando com tudo que o Benjamin falou, que você falou, das atrocidades, da culpa do Hamas, de tudo que foi feito, fica pior ainda quando a gente constata que pessoas continuarão a morrer para que o Benjamin Netanyahu não seja preso. Isso para mim é o pior de tudo, porque estão sendo incentivadas as invasões, os poceiros, os fazendeiros, eles estão avançando sobre o território de Gaza, já anexando ao território israelense, e é o que você falou. Crianças já estão nascendo com ódio, estão sendo criadas com ódio, seja do lado palestino, seja do lado israelense. Isso não vai terminar. E a gente já sabe, na história da humanidade, recente até, o que acontece quando um povo é pisado, quando um povo ele continua sendo humilhado, o que acontece? Aquelas crianças, ao chegarem a uma determinada idade, eles viram militantes, eles viram pessoas que vão continuar a guerra. Então, ou se coloca o que o mundo todo pediu ano passado, em reunião da ONU, todas as nações falaram assim: criem um Estado palestino para que cada um tenha o seu povo, sua terra, da mesma forma que em 48 criou-se Israel. Então deve ser criado um território palestino para se acabar com a guerra, porque enquanto tiver essa história, essa terra é minha, e o outro falar essa terra é minha também, não vai acabar nunca isso. E quem vai lucrar sempre é a indústria armamentista, e como o governo americano nos inícios dos anos 2000 fez no Iraque. Destruiu o Iraque dizendo que tinha armas atômicas e não sei o quê,
E aí depois ofereceu os seus próprios empresários, o seu próprio trabalho para reconstruir. Então é aquela coisa, eu destruo a sua casa e depois eu me ofereço a reconstruí-la mediante um pagamento ou uma permuta muito interessante. Isso já aconteceu, nós vimos acontecer na Alemanha no início dos anos 30 do século passado. Nós estamos vendo isso acontecer em vários países da América Central, na África e Europa. Então, assim, não é do jeito que está sendo feito que nós vamos ver a paz. Infelizmente, a paz está muito longe de ser alcançada. Agora, Pavão, embora não esteja na nossa pauta de hoje como um dos grandes acontecimentos do ano, o Benjamin se referiu a você como um cinéfilo. Sim. E um muito marcante no Brasil, nesse ano de 2025, foi a conquista do Oscar de melhor filme estrangeiro. A primeira vez que isso acontece com uma produção brasileira aqui pelo filme Ainda Estou Aqui. Sim, é muito festejada. Acho que eu nunca pulei tanto numa cerimônia do Oscar como no exato momento que Ainda Estou Aqui ganhou como melhor filme internacional. Também torcemos muito por Fernanda Torres. E este ano a gente está... Com e sem Havaiana. Com e sem Havaiana. E a gente está torcendo muito pelo Agente Secreto, que é o nosso candidato, embora eu diga para vocês assim, eu torço muito pro Agente Secreto ser o vencedor. Mas o filme franco-iraniano foi apenas um acidente, que é o principal concorrente, é maravilhoso, merece ser visto. É uma obra minimalista de primeiríssima qualidade. É um filme que ele relata, inclusive, os absurdos da ditadura, das violências, de uma forma absolutamente diferente. Mas o cinema brasileiro, ele está vivo. No finalzinho do ano passado, a atriz que trabalha no filme O Agente Secreto, que ela faz uma dona de pensão, ganhou como melhor atriz com um cigarro num papel, fumando no mundo todo. E então, nós estamos vivos, temos excelentes diretores de fotografia, produtores, atores, atrizes, roteiristas. Brasil é forte e a gente veio para ficar. Olha, voltando para o tema da guerra, a gente chegou no final de 2025 com a guerra na Ucrânia, sendo anunciado um acordo de paz iminente pelo Trump, pelo Volodymyr Zelensky da Ucrânia, mas não pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. No começo dessa guerra, Benjamin, a gente achou que a Rússia ia passear nessa guerra, invadir a Ucrânia, conseguir o que queria e terminar rapidamente. Não foi o que aconteceu, a guerra já tem 4 anos, né? A gente precisa lembrar sempre que a Ucrânia foi Rússia, né? Na verdade foi União Soviética. O exército, ela só não tem mais o poderio atômico porque uma das condições de dar a independência da Ucrânia foi que ela passasse para a Rússia as armas atômicas. Mas eles são povos irmãos e que lutam do mesmo jeito, aguerridos. É o sangue dos cossacos nas veias correntes. E também temos, pegando um dos comentários anteriores do Pavão, uma característica. Os dois estão no poder ad eterno. Enquanto houver guerra na Ucrânia, não há eleições e o Zelensky continua presidente. Enquanto houver guerra do lado russo, existe uma mobilização e você não discute a ditadura do Putin, porque, vamos deixar claro, vamos colocar o dedo na ferida, o Putin manda na União Soviética há quase 20 anos. Mais de 20. Como presidente, como primeiro-ministro, como ele quiser. Ele que tem uma origem no serviço secreto, aprendeu a trabalhar com a máquina da KGB e aprendeu a sobreviver na queda da União Soviética. Hoje ele é o grande ditador dono da Rússia. E o Zelensky, aprendiz de feiticeiro, também gosta do poder. Esta guerra que já destruiu e matou muitas vidas, a quem interessa essa manutenção da guerra? Me parece que neste momento aos dois presidentes. A gente continua falando dessa guerra que pode estar perto do final, mas que está prestes a completar 4 anos no mês que vem, em fevereiro, depois do intervalo.
eliminar aqueles quilos extras de forma rápida e saudável? O emagrecedor da ISTV Shop acelera o metabolismo, queima gordura e reduz o apetite, ajudando você a alcançar um corpo mais saudável. Ele possui em sua fórmula o Psyllium, que é uma fibra solúvel natural. Ela absorve a água quando misturada aos líquidos, podendo aumentar em 20 vezes o seu tamanho, formando assim uma massa gelatinosa, limpando as paredes intestinais, eliminando toxinas e resíduos. Com ingredientes naturais, ele aumenta sua energia e disposição para o dia a dia. Sinta-se com mais autoestima e bem-estar. Peça o seu emagrecedor através do WhatsApp ou através de nosso site. Você emagrece de forma natural e saudável com o emagrecedor da ISTV Shop. A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. São eles! Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Você tem dificuldades para dormir e acorda cansado? Experimente a melatonina da ISTV Shop. O suplemento natural que regula seu ciclo do sono de forma segura e eficaz. Com apenas uma cápsula antes de dormir, você relaxa mais rápido e desfruta de um sono profundo e reparador. Sem riscos de vício e sem efeitos colaterais, nossa fórmula de alta qualidade promove noites tranquilas e dias mais produtivos. Diga adeus às noites em claro e desperte renovado. Faça agora mesmo seu pedido através de nosso WhatsApp ou pelo nosso site. Dormir bem nunca foi tão fácil. Voltando com o ISFM News desta sexta-feira, a primeira edição do programa no ano, o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, Marcelo Pavão, advogado, jornalista, estão comentando, analisando os fatos mais importantes de 2025 com você, que acompanha a gente, pela ISFM, pela ISTV, também pelo nosso canal no YouTube, o Rádio_ISFM. E antes do intervalo, a gente falava sobre a guerra da Ucrânia, que no mês que vem pode completar 4 anos, ou pode, de acordo com as declarações do Trump, do Zelensky, mas não do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que teve a casa atacada no final do ano, supostamente por ucranianos, pelo exército ucraniano, pode terminar essa guerra antes de completar 4 anos. Olha, Paulo, eu estava ouvindo o Benjamin antes do intervalo, e é muito importante que a gente diga, quem derrotou os exércitos de Napoleão e os exércitos de Hitler não foram os moscovitas, foram os ucranianos. Os ucranianos, no ano 800, deram origem
ao que hoje se chama Rússia. Então, uma das coisas que o Putin ele tem obsessão é a conquista da Ucrânia, porque ele não admite que um povo com forte relação com o catolicismo, o ucraniano, ele é talvez abaixo do polonês, o povo mais católico da Europa. E ele não abre mão desse forte catolicismo, algo que o exército russo não entende. Quem está acostumado a viver no inverno que nós estamos lá na Ucrânia é o ucraniano. As baías ali de Odessa e vários locais que estão ocupados pelo exército russo, que a Ucrânia jamais vai liberar, é a saída para o resto do mundo. Então, assim, se depender dos ucranianos, independente das suas lideranças, se depender dos ucranianos, eles vão ao extermínio, mas eles não entregarão o seu território. Dito isso, eu só acredito na paz se houver realmente um braço forte da OTAN dizendo, se você tocar na Ucrânia, vai ter... Por quê? Porque a Finlândia está se fechando, a Dinamarca está se fechando. E a Dinamarca já viu que o ataque vai ser bilateral. Vai ser Trump querendo a Groenlândia e Putin querendo o território. Então, a Europa já sabe o que é se calar, como se calou em 1939, quando França e Inglaterra fizeram um tratado de não agressão e nós vimos o que aconteceu. Então a Europa já sabe o que é se calar, ela não irá se calar. O grande problema é a guerra que pode advir da reação. Mas se depender de um lado abaixar a arma, a Ucrânia com certeza não fará e a Rússia vai continuar mandando, infelizmente, jovens que estão sendo recrutados sem experiência alguma para as guerras, indo para o fronte, sequer com roupas de inverno, e o que se tem notícia é que há uma quantidade assim absurda de jovens estão morrendo de frio e de fome, lutando por aquilo que eles não sabem o quê. E só se continua essa guerra na Rússia, isso, amigos meus, inclusive que trabalharam por alguns períodos na Rússia, o moscovita não tem ciência do que está acontecendo, essa é a verdade. Você vai para Moscou, a TV passa a programação como se tivesse tudo perfeito. Então, assim, o povo russo não toma partido porque ele não sabe o que está acontecendo. E esse é o pior de tudo, que o mundo todo fala da guerra e o moscovita desconhece enquanto o ucraniano resiste. Essa é a realidade dessa guerra insana, que é orquestrada, incentivada e empurrada para frente por um megalomaníaco ditador chamado Vladimir Putin. O que a gente viu em 2025 foi uma escalada armamentista, que não é só da Rússia, que não é só dos Estados Unidos, as duas principais potências, mas que é chinesa. A China fez questão de mostrar o poderio bélico num desfile. O Japão é o recorde desde a Segunda Guerra em investimento em armamentos. A Alemanha e a França, a mesma coisa, o Reino Unido. Então, a conversa é de paz e a ação é de armamentismo, a ação é de reforçar os exércitos e o poderio bélico. Quem falou bastante de paz foi o Papa Francisco, que morreu em abril e foi substituído pelo cardeal Prevost, dos Estados Unidos. É a primeira vez, Benjamin, em que um religioso católico dos Estados Unidos chega a Papa como Leão XIV. Fazendo esse link, eu lembrei daquela frase: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Mas eu também quero entrar na seara do cinéfilo, Marcelo Pavão. Tem um filme do Mel Gibson, acho que é O Patriota, em que ele quebra a lógica da guerra, em que na Revolução Americana, a independência americana, em que os soldados eram bucha de canhão, se matavam. Sim. E ele começa a matar os oficiais. Nessa guerra da Ucrânia, uma das últimas notícias foi o bombardeamento da casa do Putin. Quem sabe isso afeta? Com drones. A tecnologia permitiu isso, porque por enquanto a guerra é na Ucrânia. A Rússia invadiu, a Rússia manda os seus soldados,
mas a vida na Rússia está muito tranquila. Ponto. Quanto à mudança do Papa, eu vou te confessar, Paulo Chico, eu não gostei. Eu sou um homem muito do simbólico. Eu tinha um Papa argentino, ninguém é perfeito, mas que escolhe como seu nome Francisco, o santo dos humildes, o santo dos animais. E ele é substituído por um Papa que até agora não me disse ao que veio, que é o Papa Leão. Numa pesquisa rápida na internet, o que significa leão? Força, coragem, liderança, nobreza. Não é o que eu quero do Papa. Eu quero o Papa Francisco de volta. No Brasil, esta mudança já começa a se manifestar. Nós temos o padre Júlio Lancelotti, que ele era ligado diretamente ao Papa Francisco. O Papa Francisco ligou uma vez para ele e falou assim: e aí, Júlio, o que você precisa? Não desista do seu trabalho com os excluídos, com os homens em situação de rua. O Papa Júlio Lancelotti é calado. É proibido de usar as redes sociais, é proibido de transmitir a sua missa ao vivo. Se o Papa não sabe, acho que não, acho que há uma conivência. Há uma mudança de rumo da Igreja Católica. Posso queimar a língua, mas eu queria muito mais papas franciscos do que papas leões. Olha, Paulo, eu vou discordar em parte do meu amigo de bancada aqui, o Benjamin, concordando plenamente com Concordamos na política, nas guerras, mas vamos para a religião. Não, eu concordo plenamente com os qualificativos, as qualificadoras do Papa Francisco. Eu acho que vai ser muito difícil ter um outro Papa como Francisco, um revolucionário, na acepção pura da sua palavra, uma pessoa que quem viveu a época de Francisco viveu algo absolutamente fantástico, fabuloso. E eu não concordo totalmente com a posição do Benjamin em relação ao Leão XIV, ao Prevost, porque ele, na surdina, ele na boca miúda, ele fez uma grande revolução na Igreja Católica Americana no ano passado. Ele simplesmente tirou cardeais que eram envolvidos com pedofilia, com política da pior qualidade, com a politicagem. Ele simplesmente trocou essas pessoas e pouca gente ficou sabendo. Então, o estilo do Leão XIV é um estilo mais objetivo, minimalista. Recentemente, ele foi fazer visitas em países jamais visitados por um Papa. Então, ele tem um outro estilo, mas comecem a prestar atenção nele. O crucifixo que ele leva em cima das vestes é o de prata. Ele não voltou a usar o de ouro. Ou seja, se ele é o sumo pontífice, todos abaixo dele não usarão mais ouro. Porque nós sabemos que existem sultões na Igreja Católica. Existem cardeais ao redor do mundo que vivem em palácios com dezenas de serviçais, quase como escravizados, freiras, monges. Então nós sabemos do que é a Igreja Católica. E vencer esse dragão que começou a ser abatido por Francisco não é fácil. Eu penso que Leão XIV ele é uma continuidade menos efusiva de Francisco. E que nós estamos precisando ver aquela cena que nós vimos agora em dezembro. O primaz da Igreja Ortodoxa rezando ao lado do Papa Católico, unindo dois pontos da mesma religião, das mesmas crenças, que há 1.500 anos estão divididos. Nós também vimos o Papa ao lado dos líderes da Igreja judaica, dos muçulmanos. Eu quero ver mais isso. Eu quero ver essa mudança. Porque é aquela coisa, acreditar no seu Deus, nas suas religiões, ter seus dogmas, cada um vá para o seu. Mas que não seja para o mal, que não seja utilizado para a destruição. E eu vejo essa motivação no Papa Leão XIV, um pouco diferente do método, mas na essência muito parecido com Francisco, Paulo. Uma das manifestações mais impressionantes do papado do Francisco foi aquela em que ele disse que se um casal gay quer se aproximar, se um gay, quer se aproximar da igreja, quem é ele para impedir, não foi?
Foi. Eu poucas vezes... É uma guinada muito impressionante. Poucas vezes neste programa eu rezei tanto para estar errado no meu comentário. Eu quero muito que o Pavão esteja correto, mas é que talvez eu fui mal acostumado. Eu lembro da primeira entrevista que o Papa dá no meio do avião, assim, sem distância nenhuma, dele acolher os diferenciados, homossexuais, casais de segunda união. Eu lembro do gesto de morar na Casa Santa Marta e não no palácio. Eu lembro de vários gestos dele. O Leão pode ser uma grande inteligência, mas ele não tem essa capacidade de transmitir o valor. O padre, o Papa, ele é o pastor. Não importa apenas o que ele fala, a decisão, mas o gesto que ele faz. Eu quero ver ele estender a mão. Achei muito bonito o que você falou, Pavão, ele estando na Turquia, ele se aproximando dos cismas, mas eu acho que nem Francisco, que fez a opção radical pelos pobres até no nome, vai ser muito difícil. Agora, o Papa Francisco, você concorda com ele, Benjamin, quando ele diz que no Brasil tem muita cachaça e pouco coração, não? Ele é argentino, caramba! Eu não posso concordar com o argentino em tudo! Pavão, é muita cachaça e pouco coração? Era o jeito de Francisco. Aquele tapinha que ele deu numa mulher também. Era o jeito de Francisco. Oh, filhote! Uma das últimos atos do Papa Francisco, quando era um menininho autista, se não me engano, que saiu da plateia e foi correndo abraçá-lo, a segurança já foi... O ato do Papa foi levantar as mãos e deixa vir. Então, o acolhimento de Francisco é algo que arrepia, só da gente falar, só de pensar. É a mesma coisa com o Júlio Lancelotti aqui em São Paulo. Eu vejo que essa atitude do Papa Leão XIV em relação ao Júlio Lancelotti seja muito mais para protegê-lo do que para censurá-lo. Sei que o Benjamin não comunga dessa mas o radicalismo que estamos vivendo no Brasil, ele está a um passo de qualquer coisa que aconteça, esse homem ser vítima de um atentado. Então eu vejo como proteção. Até porque existem outros cardeais, outros arcebispos na região aqui do estado de São Paulo que eram amigos pessoais do Papa Francisco. E você vê o silêncio dessa turma significa muito. Porque você vê aqui e acolá, em algumas homilias, essas autoridades começam a se pronunciar mais veladamente, não tanto quanto a época de Francisco. Aí você foi mal acostumado, Benjamin, mas eu vejo a Igreja Católica se aproximar um pouquinho mais da sua essência do que era antes. O padre Júlio Lancelotti, ele tem atuação na cidade de São Paulo, então é bom a gente esclarecer para o nosso público no Brasil todo que é um padre muito próximo das comunidades mais carentes. Foi a primeira pessoa que eu vi denunciar arquitetura hostil, né, que rejeita o morador de rua, né, que impede a presença do morador de rua embaixo de uma marquise. Foi envolvido em algumas polêmicas, inclusive com políticos, vereadores de São Paulo, e recentemente teve a proibição pelo arcebispo de São Paulo de transmitir a missa e de participar de redes sociais. Essa proibição foi driblada por um grupo de jornalistas que transmitiu pelo YouTube a missa do padre Júlio Lancelotti na paróquia dele, que é São Judas Tadeu, né? Exato. E com um recorde de audiência. Mas é aí que tá, Paulo. É nesse momento que a gente vê brotar a esperança para todos nós. Porque é aquela tal história, ele tá proibido, eu não tô, e eu vou transmitir. É a união que faz a força. É um jargão batido, mas é um jargão eficiente e dos mais produtivos. É a união que faz a força. Se todo mundo estiver junto, fica mais difícil. E só para te passar a palavra, tem um filme chamado Selma, que retrata uma passeata do Martin Luther King numa cidade chamada Selma, que eles têm que atravessar uma ponte. E todo mundo estava com medo de ir nessa travessia porque a polícia iria atirar. Todos abraçados atravessaram e o mundo é diferente por causa disso. Olha, o ISFM News desta sexta-feira para o intervalo bem rapidinho,
Na volta a gente vai falar sobre grandes protagonistas do ano de 2025 que não são seres humanos, as mudanças climáticas e a inteligência artificial. Depois do intervalo, a gente volta rapidinho. Quer eliminar aqueles quilos extras de forma rápida e saudável? O emagrecedor da ISTV Shop acelera o metabolismo, queima gordura e reduz o apetite, ajudando você a alcançar um corpo mais saudável. Ele possui em sua fórmula o Psyllium, que é uma fibra solúvel natural. Ela absorve a água quando misturada aos líquidos, podendo aumentar em 20 vezes o seu tamanho, formando assim uma massa gelatinosa, limpando as paredes intestinais, eliminando toxinas e resíduos. Com ingredientes naturais, ele aumenta sua energia e disposição para o dia a dia. Sinta-se com mais autoestima e bem-estar. Peça o seu emagrecedor através do WhatsApp ou através de nosso site. Você emagrece de forma natural e saudável com o emagrecedor da ISTV Shop. A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. São eles! Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Você tem dificuldades para dormir e acorda cansado? Experimente a melatonina da ISTV Shop. O suplemento natural que regula seu ciclo do sono de forma segura e eficaz. Com apenas uma cápsula antes de dormir, você relaxa mais rápido e desfruta de um sono profundo e reparador. Sem riscos de vício e sem efeitos colaterais, nossa fórmula de alta qualidade promove noites tranquilas e dias mais produtivos. Diga adeus às noites em claro e desperte renovado. Faça agora mesmo seu pedido através de nosso WhatsApp ou pelo nosso site. Dormir bem nunca foi tão fácil. Voltando para o último bloco do ISFM News desta sexta-feira, primeira edição desse ano de 2026 do ISFM News, dia 2 de janeiro, o Benjamin Rodrigues Lopes e o Marcelo Pavão estão comentando, analisando as notícias, os acontecimentos mais importantes de 2025 com você. Pavão, não é nosso assunto, mas rapidamente futebol. O ano foi do Flamengo, Sim. que ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores, mas foi também do Corinthians, que ganhou o Campeonato Paulista e ganhou a Copa do Brasil. Agora, o ano foi do Paris Saint-Germain, que sob o comando do Luis Henrique, treinador espanhol, pela primeira vez conquistou a Champions League,
E foi o ano do meu Chelsea, né? O meu time na Inglaterra, que massacrou o Paris Saint-Germain na final do Mundial de Clubes por 3-0, com 2 gols do Cole Palmer, que a gente chama de Cole Palmer. Paulo, o que a gente está vendo, inclusive em relação ao Corinthians, é que os times, e a gente não pode esquecer do Palmeiras, que chegou na final nos 2, praticamente, em vários. Foi vice no Brasileiro, vice no Paulista e chegou na final da Libertadores também. Exato. Foi vice. A gente não pode esquecer desses times, todos eles com estratégias de ação. É trivice o Palmeiras? Então, melhor ser trivice do que, infelizmente, nós aqui no Santos disputando a não rebaixamento. Então, são times... porque eu falo com os palmeirenses, porque não sei o quê, porque esse ano, todo o pessoal tirando sarro, esse ano vocês não fizeram nada. Gente, nos últimos anos ganharam tudo. Então, nós estamos vendo é que os times, os clubes que têm gestão profissional, que têm estratégia, que têm planejamento, eles estão se mantendo, como o PSG, como o Chelsea, como outros grandes, estão se mantendo. Infelizmente, nós, no Brasil, ainda temos uma mentalidade arcaica de salvador da pátria, daquele que vai ser eleito o presidente e sozinho vai resolver todos os problemas. A gente fala isso na política, no futebol, e isso precisa acabar, porque uma gestão profissional, ela depende principalmente de que os dirigentes não fiquem jogando para a plateia apenas e tão somente, mas que tenham políticas sérias. E é aquela, você não tocou ainda, mas é importante, aquela polêmica que houve com o Oswaldo de Oliveira e o Ancelotti, que o Oswaldo de Oliveira fez aquela declaração ridícula, canalha, imbecil. Na presença. E a gente está vendo a mudança na cabeça dos jogadores da seleção brasileira. Você vê que é outro estilo de se apresentar, é uma nova forma de se jogar e praticamente são as mesmas pessoas. Então nós precisamos sim importar técnicas e tecnologia para nós voltarmos a ser competitivos. Porque hoje o futebol brasileiro não é competitivo, na medida em que quando se fala, vamos jogar contra a Gana, as pessoas tremem, vamos jogar contra o Marrocos, será que passa? Gente, quem tem medo do Marrocos e de Gana não entra em campeonato. Se não quer disputar, eu quero que o Brasil jogue com a Alemanha, jogue com a Inglaterra, com a Noruega, com a Espanha, com todas as grandes seleções, com a Argentina, para falar, se nós formos campeões, tem que ser que nem em 70, que venceu o Uruguai, venceu a Itália, venceu a Tchecoslováquia, e até hoje ninguém fala da seleção de 70. Tem que vencer como 2002, com aqueles golaços. E a questão é essa, então tem que ir para cima e nós temos que ter orgulho do nosso esporte, dos nossos jogadores. E só para terminar, que a seleção vire uma seleção e não um aglomerado que nem era até por muito pouco tempo. Uma decepção não completa, mas parcial de 2025 foi a volta do Neymar ao Santos, que não foi um grande ano do Neymar, mas ele foi decisivo para o Santos se recuperar do final do ano e não ser rebaixado. E existe uma perspectiva até de que, de repente, ele possa participar como o protagonista na Copa de 2026. Você sabe, Paulo Schiff, eu tenho uma dificuldade muito grande de comentar futebol, porque eu gosto de futebol, mas não gosto, eu não sou um profundo conhecedor que nem vocês dois. Mas eu tenho uma dificuldade muito maior de comentar futebol com um âncora que chama o Paris Saint-Germain. Não é assim que se fala nas terras lusofônicas. A gente baixa essa bola. Mas é o ano do Santos. O Santos, se não ganhou o campeonato, ele sobreviveu. A gente brincou recentemente, dia 29, nós comemoramos o aniversário de morte do Pelé. E nós estamos começando a sair da maldição da morte do Pelé, que parece que levou o Santos à sua pior campanha de todos, levando ao rebaixamento. É o ano do possível renascimento do Neymar, que nos últimos jogos do campeonato foi ao sacrifício e fez o hat-trick, fez os 3 gols, que é um fenômeno para ele. Mas eu queria provocar o Pavão com um vídeo, porque assim, hoje eu estou de cinéfilo. É um vídeo maravilhoso do documentário que diz que a Copa de 58 foi inventada pelos americanos. E o documentário é maravilhoso porque ele prova pelas sombras,
que era impossível ter aquele jogo lá porque o sol bateria de outro lado, e você acredita nisso, que os Estados Unidos criaram a Copa de 58, e no final o documentarista fala, é tudo mentira, eu fiz só para provocar. 2025 foi marcado também pela primeira vez que a geração Z, os nascidos depois de 95, né, estão chegando nos 30 anos, participaram de manifestações políticas e decisivas. No Equador, na Tanzânia, no Nepal, derrubaram o governo. Em vários lugares do mundo, a geração Z, Pavão, se manifestou nesse ano. Paulo, demorou um pouco. A gente teve um preparo disso com a Primavera Árabe de 2011, mas, por exemplo, a Líbia, depois do Gaddafi, continuou um caos. A Síria continua um caos depois da queda dos ditadores. Essa geração Z, ela está vindo realmente para tomar o poder, literalmente. Quer dizer, chegou a hora dessa molecada mostrar seu valor. E é exatamente isso que a gente está vendo. Não é por acaso que o prefeito de Nova York tem 34 anos. Não é por acaso que, se não me engano, não sei se ainda ou já deixou... A primeira-ministra da Nova Zelândia tinha 34, 35 anos. Então, hoje, não se busca mais políticos. Nós temos aqui no Brasil a governadora de Pernambuco, o prefeito de Recife, tem todos eles, menos de 35 anos, ou perto disso. Então, nós temos novas lideranças, gostem ou não. Tem o deputado Nicolas, deputada Sâmia, a deputada Tabata Amaral. Nós estamos vendo que aquela idade, né? O político é aquele que tem que ter 50, 60 anos, tem que ser um ancião. Não, eles estão vindo e espero que tomem o poder de uma forma democrática e com objetivos, que revolucionem. Eu sou totalmente favorável a essa virada de mesa pacífica, de que jovens se candidatem, jovens passem a participar da política, não apenas no Brasil afora, mas no mundo, porque nós não precisamos envelhecer para termos ideia. E mais ainda, com as evoluções tecnológicas, com as evoluções midiáticas que nós temos, essa juventude ela está mostrando que não vai ficar vendo a banda passar, que quer fazer parte do desfile e quer também ir para o camarote. E com toda a razão, eu torço muito para essa turma que chegue ao poder e faça a diferença, que faça pelo bem, que venham para fazer essas mudanças que a política mundial precisa. Mudanças decorrentes das mudanças climáticas, políticas, enfim, que venham acrescentar e mudar para melhor, porque eu acho que ainda tem chance da gente reverter esse quadro muito ruim que nos últimos anos está sendo pintado. Tabata Amaral, João Campos, Nicolas Ferreira. Eu fiquei, como eu sou mais esperto de todos aqui, eu fui perguntar para o nosso operador Faustino se ele era geração Z, para eu não apanhar aqui no programa. Eu vou apanhar em casa, porque eu tenho 3 filhos geração Z. Tá faltando ainda conteúdo. Me desculpem, é assim, revolução no Nepal, revolução na Tanzânia e em Madagascar, ainda não diz o que vier. Mas o que me deixa... No Equador, né? Não melhorou muito ainda. Tá, calma, tem chão ainda. Mas o que me deixa preocupado é assim, é o fenômeno das redes sociais e da internet. A gente brinca muito aqui no programa que a gente vira especialista em WhatsApp. Eu tenho faculdade de jornalismo, tenho faculdade de direito, tudo formado pelo WhatsApp. É a geração dessas mídias. Falta conteúdo. Enquanto na Guerra Civil Espanhola a gente tinha a passionária que berrava não passarão, enquanto na Revolução de Cuba e em diversos lugares nós tínhamos a figura do Che Guevara, a estampa lá, aqui nós temos a bandeira do One Piece. Não dá ainda para levar a sério. Precisamos ter um pouco mais de conteúdo. É uma geração que ainda não sabe que mundo ela quer construir. Ela sabe que não gosta muito desse, mas não gosta desse mundo dentro do seu quarto. É a geração que foi criada em 4 paredes e que às vezes não consegue ver a realidade do mundo como um todo. Hoje, por um acaso,
se comemoram 3 coisas. O dia da amizade e da teologia, porque são 2 santos, muito amigos e teólogos. É o dia também do sanitarista. E é o dia que talvez marque a geração Z. O dia do introvertido. Agora, o ano de 2025 também, ele ficou muito marcado pela chegada da inteligência artificial. Na semana passada, no final do ano, eu vi uma foto em que apareciam o Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e o Adriano Imperador jogando truco, alguma coisa, baralho, pôquer, numa mesa na praia. E é evidentemente feita com inteligência artificial. E você quase acreditou nisso, né? Na hora que eu vi, eu acreditei na hora que eu vi. Depois, não, inteligência artificial. É muito difícil de distinguir, não é? Eu acho que nós vamos ter um problema nas mídias, principalmente em imagens, na credibilidade da imagem. Alguns dias atrás eu recebi nossa região passa por uma onda de calor, e eram as estátuas da minha cidade se abanando com leques, e é de uma perfeição atroz. É a inteligência artificial que também, hoje eu estou entrando demais na seara do pavão, que está por trás da compra que a Netflix quer fazer da grande produtora Warner, porque ela vai ter todos os conteúdos para poder mexer, brincar, recriar o Harry Potter com inteligência artificial e assim vai. Aonde vai parar a inteligência artificial? A gente tem muito medo. A minha geração, que assistiu Exterminador do Futuro, tem muito medo que a Skynet assuma o governo mundial e crie uma guerra. Mas acho que não é por aí. Acho que a inteligência artificial, o grande problema inicial dela é que nós vamos perder a credibilidade nas imagens. Está cada vez mais difícil distinguir o que é verdadeiro do que é fake. Tanto que a gente nem brinca mais de fake, a gente fala IA, porque o vídeo está tão perfeito. Está cada vez mais difícil a gente ver um texto escrito e perceber que o autor é um computador. Até na música ela está se aventurando. Aonde vai parar isso? Quando a inteligência artificial juntar com o robô e criar os aparelhos móveis que pensam sozinhos. Olha, Paulo, Você já foi enganado por uma foto, por um vídeo de inteligência artificial? Olha, eu já consumi achando que era verdade e depois falaram assim, olha, isso aqui é inteligência artificial. Porque depende do conteúdo. O Papa de casaco de pele. Não, eu vi assim alguns vídeos, por exemplo, eu compartilho muito nas minhas redes sociais vídeos de animais. E aí eu tava compartilhando e eu comprei aquele vídeo como se fosse verdade e depois fala, não, isso aqui é inteligente. Aí você assiste mais 1, 2 vezes, você vê. Mas o que eu vejo é que nós estamos vivendo uma época de transição com a inteligência artificial. Ela veio para ficar e nós vamos começar a normatizar essa história. O que me preocupa muito é, por exemplo, quando a gente constata informações recentes, por exemplo, locutores estão perdendo emprego, porque a inteligência artificial está substituindo os locutores. Então são profissões que estão indo para o seu fim e ninguém comenta. E aí eu trago um comentário do Elon Musk, que foi feito ano passado, e que para mim é uma das afirmações mais importantes dos últimos anos. O nosso problema do futuro não é com alimentação, não é com água, não é com moradia, é com emprego. A humanidade caminha a passos largos para ter cada vez menos empregos disponíveis porque a máquina está substituindo. Inclusive no modo mais custoso dos últimos anos, que é a área bélica. Já existem países como China, Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra, só para citar alguns, que já estão sendo treinados robôs para atuarem como militares. Isso significa desemprego de quem quer ser militar. Então, veja, a situação está caminhando para um lado que e o emprego? Nós vamos continuar caminhando com essa pressa tecnológica e cada vez mais teremos menos emprego. Eu acho que o grande problema daqui para frente é
como se desenvolver e manter as pessoas empregadas. Porque quando não tiver emprego, somente com o assistencialismo é que você vai manter essas pessoas fora de violência. Seja em Bangladesh, seja no Rio de Janeiro, seja em Moscou ou seja em Washington, você com fome e desempregado, você vai ficar violento. Então, para você ficar dócil e quieto, você vai ter que receber assistência de seus governos. Então, quem fala que bolsa isso, bolsa aquilo é comunismo, não sei o quê, prepare-se, esse é o nosso futuro. Bom, protagonista de 2025 também são os fenômenos climáticos extremos, né? Nós tivemos estiagens secas, tivemos incêndios muito fortes no começo do ano, chuvas muito fortes durante o ano todo e a chegada no Brasil de ventos muito fortes, que não faziam parte do cenário brasileiro até poucos anos atrás, né? Eu gosto muito de falar que mais do que mudanças climáticas, nós temos mudanças do ambiente que estão fazendo que fiquemos vulneráveis. Nós, nos últimos 100 anos, desmatamos, ocupamos as áreas em torno dos rios, subimos aos morros, precarizamos as moradias, contaminando os córregos e agora nós estamos pagando o preço. Juntando tudo isso, nós secamos as cidades, impermeabilizamos elas e qualquer chuva cria torrentes de água porque não absorve, porque está tudo asfaltado. Para quem acredita que o aquecimento da atmosfera com carbono é a causa disso, tem muita razão. Para quem acredita que a mudança do nosso ecossistema também tem razão, o que a gente precisa fazer? Está na hora de fazer o ponto de inflexão. A COP30 aqui no Brasil foi um grande fracasso. A gente não conseguiu tirar a política do uso dos combustíveis fósseis e vamos continuar emitindo poluição. Nós não conseguimos construir ainda uma mudança nas nossas cidades. Nesse dia 2 de janeiro, nós já estamos prevendo que neste verão de janeiro, cidades sofrerão com enxurradas, haverá deslizamento de morros e muitas pessoas morrerão. E não é porque eu sou mágico, é porque aconteceu isso em todos os últimos anos. E os nossos políticos não são sensíveis a isso. Só conseguem ser sensíveis depois da desgraça. Num dos últimos programas aqui do ano, Paulo, nós entrevistamos o presidente da Comissão de Defesa Civil do Estado de São Paulo. Eu até brincava que o presidente da Comissão de Defesa Civil era um militar, é um tenente-coronel da polícia. E ele dizia assim, não tem como evitar, não tem como prever que aquele muro caiu. Tem como prever. A gente tem geólogos, a gente tem pessoas que andam por morros, encostas, vales e que são capazes de mapear aonde acontecerão isso. Quando não dá, mas vão acontecer. Pavão, muito rapidamente, porque a gente está no limite do nosso tempo. A COP30 foi um fracasso, como disse o Benjamin, deu chabu a COP30? Olha, sempre é aquela tal história, as COPs só são noticiadas no país sede. O resto do mundo nem sabe o que aconteceu. Então, a existência da COP eu já comemoro, porque já é algo. Porque se a gente enterrar a COP, essas reuniões, se a gente enterrar, não vamos ter nada. Então, antes de ter uma reunião que tenha muito bate-boca, muito burburinho, com as falhas que teve, mas que existam, do que a gente condenar e depois parar de falar do assunto. Bom, com isso nós chegamos ao final da edição deste 2 de janeiro, desta sexta-feira, desta primeira edição do ISFM News no ano de 2026. Agradecendo ao Benjamin Rodrigues Lopes, médico, ao Marcelo Pavão, advogado, a participação como comentaristas, a operação da mesa de vídeo com o Gustavo Silva, a operação da mesa de áudio com o Felipe Faustino e a produção do Jefferson Cruz. E agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente durante o ano de 2025 e nessa primeira edição de 2026. Até segunda-feira, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e um feliz 2026, um ótimo 2026 para você, que você merece.